Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre os biomas brasileiros, nessa aula nós vamos ver a respeito do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pampa e do Pantanal. Vamos iniciar conversando um pouco a respeito do Cerrado. Como vocês podem ver na imagem, a cobertura original da área que corresponde ao Cerrado brasileiro compreende regiões distintas do nosso país. Então, o Cerrado tem ocorrência tanto na região Nordeste, quanto na região Sudeste, quanto na região Centro-Oeste. E não é um bioma exclusivamente brasileiro, pois ocorre em outros países que fazem fronteira com o nosso país. É o segundo maior bioma do nosso país. Cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados de área compreende o que nós conhecemos por Cerrado, que dá um total de 22% do nosso território nacional. É a chamada savana brasileira. E, como o próprio nome sugere, o que caracteriza o bioma cerrado é a vegetação típica de savana. Em geral, onde nós vamos ter um componente herbáceo, formando um campo, principalmente formado por gramíneas, e uma vegetação de maior porte, formada por arbustos e árvores de portes diversos, esparsa, ou seja, espalhada, sem estar muito adensada, formando uma mata muito fechada, como por exemplo acontece no bioma Amazônia. O clima é o tropical sazonal, e isso é importante porque a diferença, por exemplo, do bioma Amazônia é que é um clima tropical pluvial, ou seja, um clima tropical onde chove o ano todo. Não existe uma estação onde ocorre mais ou menos chuva. A chuva está bem espalhada ao longo do ano. Ao passo que no Cerrado existe um clima tropical. Parte do ano ocorre chuva, parte do ano ocorre falta de chuva. O que nós conhecemos aqui no sul como sendo o nosso inverno é a estação seca do Cerrado. E o nosso verão, as nossas estações quentes, compreendem as estações chuvosas no Cerrado. Então lá no Cerrado vai chover entre setembro, outubro, às vezes outubro, novembro, iniciam-se as chuvas e vão até março, abril, e depois de maio até setembro, outubro, nós temos o período de seca. Tá? Nessa estação seca existe uma suscetibilidade a queimadas, o que é muito característico do Cerrado. Inclusive, por conta dessa suscetibilidade às queimadas, o Cerrado apresenta uma vegetação que muitas vezes está adaptada à ocorrência dessas queimadas. Nesse tipo de vegetação nós vamos encontrar comumente intensa formação do que a gente chama de suber, que é aquela casca mais grossa que esses vegetais vão apresentar, porque justamente vão servir como uma proteção contra o fogo, para que o fogo não atinja as áreas de função vital, como por exemplo a condução de água e de nutrientes dentro dos vasos que estão lá dentro do galho, lá dentro do ramo, dentro do caule do vegetal. As raízes vão ser profundas, justamente para permitir com que a planta consiga pegar a água e se sustentar e promover sua sustentação em um solo onde nós vamos ter bastante seca e ocorrência de queimadas. As folhas vão ser pequenas e geralmente vão ser bastante duras, difíceis de serem rasgadas, vão ser folhas resistentes, resistirem ao fogo e resistirem também à herbivoria. E os caules vão ser chamados de tortuosos, aqueles caules todos tortos, que se viram todos, tá? Porque isso acontece em decorrência de dois fenômenos, as queimadas constantes e também porque o solo apresenta elevada presença de alumínio na sua formação. Fitofisionomias bastante diversas no Cerrado e muito características. Tá? Nós vamos ter basicamente o Cerrado florestado, onde ao invés de ser uma savana apenas, nós vamos ter uma concentração maior de árvores, formando uma mata um pouco mais aberta do que aquela mata fechada que ocorre na Amazônia. Também outra característica importante do Cerrado florestado é que nós não vamos encontrar árvores de porte muito grande, como acontece na mata de terra firme lá da Amazônia. Nós vamos encontrar uma formação de uma mata um pouco mais aberta e com árvores de menor porte, com os troncos um pouco mais delgados do que ocorre lá na Amazônia. Tá? As matas de galeria, que são chamadas assim,
são as chamadas também de matas ciliares, porque são aquelas matas que ficam junto aos corpos d'água, que são regiões onde ocorre bastante umidade, então o solo está bem encharcado, tem bastante água, e também quando os rios enchem, promove aquela entrada de nutrientes no solo, então são áreas muito férteis, e geralmente junto aos corpos d'água vai ocorrer a formação de matas, tá? Mesmo que exista um campo, uma vegetação de campo, né, estejamos falando de uma vegetação de campo, um bioma onde predomina o campo, sempre junto aos corpos d'água nós teremos a formação de matas de galeria, tá? E os campos sujos, como a gente pode ver aqui em cima, tá? Que são essas áreas onde ocorrem gramíneas em grande concentração, formando um campo, e muitas espécies arbustivas dispersas por esse campo, dando um aspecto de sujo para ele. E por fim, os chamados campos limpos, onde nós vamos ter realmente o predomínio apenas da vegetação herbácea, né, formada pelas gramíneas, e raros arbustos que vão acontecer muito espaçados uns dos outros. Aqui, um pouco mais detalhadas as formações das fitofisionomias do cerrado, onde nós vamos ter, como eu comentei para vocês, a mata ciliar, que fica junto a corpos d'água, a mata de galeria, principalmente em áreas onde ocorre alagamento, quando os rios transbordam, a mata seca, que é aquele cerrado florestado, tá? Que se distribui também entre o cerradão e o cerrado denso, e aí o que nós encontramos de diferença entre um tipo e outro? O porte das plantas, que é um pouco maior no cerradão e na mata seca do que é no cerrado denso. No cerrado típico, nós vamos encontrar aquela cara de savana, efetivamente, campos com espécies arbóreas de pequeno porte e arbustivas bem espaçadas. No cerrado ralo, nós já vamos encontrando cada vez mais espécies de pequeno porte, cada vez mais espaçadas, até que nós chegamos no chamado parque cerrado, onde geralmente nós encontramos o quê? Um único tipo ou muito poucos tipos de plantas que se repetem, como se tivessem sido plantadas. Por isso recebe o nome de parque cerrado. E aí algumas outras formações mais específicas, né, cerrados, onde nós vamos encontrar matas específicas de palmeiras, tá? E depois os campos, que se dividem nos rupestres, nos campos sujos, até chegarmos nos campos limpos. O cerrado é um bioma de enorme biodiversidade. Ele é considerado um dos hotspots mundiais. Um hotspot, quando a gente está falando sobre biodiversidade, é uma área mega diversa. Então, quando nós falamos sobre hotspots mundiais, nós podemos falar a respeito da Amazônia, nós podemos falar das florestas tropicais lá da Indonésia, nós podemos falar também do Cerrado. O Cerrado é caracterizado como a savana mais biodiversa do planeta. As savanas africanas não têm a mesma biodiversidade que, por exemplo, o cerrado encontra. E isso está muito dado a essa questão das multifitofisionomias que o cerrado apresenta. Em cada uma delas nós vamos ter tipos diferentes de espécies de plantas e de animais ocorrendo. Só no cerrado nós já temos mais de 11 mil espécies de plantas catalogadas. Entretanto, estima-se que o cerrado já perdeu cerca de 51% da sua área original, ou seja, mais da metade. E dessa área que nós ainda temos de cerrado, apenas 8,21% encontram-se sob algum tipo de proteção. E no nível de proteção integral, que nós já comentamos na aula anterior, apenas 2,85%. Então é um bioma que tem sofrido muita pressão ambiental ao longo dos últimos séculos e décadas, porque é um bioma onde se encontraram as atividades de mineração na região de São Paulo, de Minas Gerais, principalmente ao longo do tempo. As primeiras plantações que surgiram no Sudeste foram em cima do Cerrado e da Mata Atlântica, então derrubando muito do Cerrado para se fazer plantação de café, para se fazer plantação de cana, né, para se fazer mineração, para se fazer cultivo, né, para se fazer pecuária. E agora, atualmente, a intensa exploração que tem acontecido no centro-oeste, né, para grandes lavouras de monoculturas e de pecuária, o cerrado, que era intocado da região centro-oeste, tem sofrido uma pressão ambiental imensa e por isso tem perdido grande parte da sua área original. A Mata Atlântica, um dos biomas mais biodiversos do nosso país e um dos biomas que tem ocorrência que vai das áreas mais distintas dentro do nosso país. É um bioma, como vocês podem ver na imagem,
basicamente de litoral. Na região nordeste ele ocupa basicamente o litoral, porque aqui para dentro depois a gente sabe que fica a Caatinga, que é um bioma que nós já estudamos. Tá? Então aqui o litoral é Mata Atlântica, toda a região sudeste é coberta por Mata Atlântica no seu litoral, inclusive avançando mais, né, para o interior. Né? Nós temos inclusive na região sul grandes áreas de Mata Atlântica cobrindo todo o Paraná, toda Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, e inclusive também não é um bioma de ocorrência exclusiva do Brasil, porque ele vai avançar para outros países que fazem fronteira aqui com o nosso país. Paraguai e Argentina vão ter também esse bioma Mata Atlântica no seu interior. Essa aqui é a área de cobertura original da Mata Atlântica. Tá? A área original da Mata Atlântica compreendia cerca de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo 17 estados diferentes, total de 15% do território nacional. Estima-se, entretanto, que a área remanescente esteja entre 4% e 29% apenas da área original, de acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente. Então é de longe o bioma mais degradado do nosso país. Só uma comparação, observem como a Mata Atlântica se distribuía ao longo da nossa costa, adentrando vários estados, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, basicamente cobertos por Mata Atlântica, São Paulo também, Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte de Minas. E hoje, o que é a Mata Atlântica? A Mata Atlântica hoje não tem mais em nenhum estado uma área que cubra, né, de forma contínua. Ele basicamente esse bioma se resume a manchas que ocorrem dentro, né, das áreas originais onde ela ocorria. Então são áreas de preservação, né, parques, né, que se encontram como manchas ao redor, né, das áreas originais onde o bioma ocorria e não mais de forma constante e contínua como a gente ainda encontra nos outros biomas. E por que esse bioma é tão degradado? Porque é um bioma que se encontra no litoral do nosso país, e o país começou a ser colonizado pelo litoral. Então, o desenvolvimento urbano se deu no litoral inicialmente. Né? As capitais brasileiras, até o surgimento de Brasília, eram capitais litorâneas. Né? As principais cidades eram cidades litorâneas. A maior parte da população habitava o litoral e até hoje continua habitando o litoral. As maiores cidades se encontram no litoral, né, basicamente. E se não se encontram no litoral, se encontram em região de Mata Atlântica. Tá? E também porque as primeiras culturas que começaram a ser implantadas, como por exemplo a cana-de-açúcar no Nordeste, ocorreram nas áreas litorâneas. Então, é o bioma que tem sido explorado há mais tempo. E por conta disso, é o bioma que tem sofrido mais impacto e mais degradação. Tá? E o bioma Mata Atlântica ocupa latitudes muito diversificadas. Então, vai desde lá da pontinha do Nordeste até o Rio Grande do Sul. Portanto, nós vamos encontrar o quê? Condições climáticas muito diferentes. Né? Regiões onde faz frio, regiões onde faz calor o ano todo, regiões onde chove mais, regiões onde chove menos, e por isso nós vamos ter fitofisionomias muito distintas. Aquelas do Nordeste, das regiões mais quentes, onde nós vamos ter árvores com folhas que vão ter árvores que vão ter folhas o ano todo, por exemplo, até fitofisionomias lá no sul, onde nós vamos ter regiões onde vão ocorrer as árvores de folhas caducas, ou as plantas caducifólias, que são aquelas que, no período de maior frio, vão perder as suas folhas. Só não vou entrar em detalhes, mas caso alguém queira, né, posso encaminhar um material sobre as fitofisionomias da Mata Atlântica, mas é só para vocês terem uma ideia da diversidade de fitofisionomias que nós temos, tá? Só para dar uma ideia para vocês, quando a gente fala sobre floresta ombrófila, nós estamos falando sobre floresta onde chove o ano todo e a temperatura não varia tanto assim. Então, as plantas conseguem se manter com folhas ao longo do ano todo. Quando a gente fala em floresta estacional, semidecidual, nós estamos falando nas partes de formação vegetal, onde vai acontecer uma estação chuvosa e uma estação mais seca, ou uma estação mais quente e uma estação mais fria, que vai levar à queda parcial
das folhas para algumas espécies. E quando nós falamos em floresta estacional decidual, nós estamos falando de uma estação mais fria ou então mais seca, que promove a queda das folhas em grande parte da vegetação dessa fitofisionomia. Tá? Também vamos ter, obviamente, outros ecossistemas associados à Mata Atlântica, incluindo os manguezais, que para alguns estudiosos já é um bioma característico próprio, tá? E que deveria receber esse nome como sendo um bioma dos manguezais, as restingas e os chamados campos de altitude. A Mata Atlântica, assim como o Cerrado e como a Amazônia, é um hotspot mundial. Então nós temos 3 biomas que são considerados hotspots mundiais no nosso país. O nosso país é um país muito privilegiado em biodiversidade. A Mata Atlântica apresenta mega diversidade. Cerca de 20 mil espécies vegetais já foram catalogadas nesse bioma. Se nós imaginarmos que toda a Europa possui apenas 12.500 espécies de planta catalogadas até hoje, nós podemos observar que o bioma Mata Atlântica é um bioma mega diverso. Tá? Existe grande diversidade de plantas chamadas de epífitas, tanto das famílias Orchidaceae e Bromeliaceae. E existe um grande endemismo de bromélias e orquídeas na Mata Atlântica, muitas dessas inclusive ameaçadas de extinção por conta da exploração do ambiente. Só para salientar, a epífita é uma planta que cresce apoiando-se sobre um suporte, em geral uma outra planta, tá? Como é o caso dessas bromélias aqui nessa imagem. Elas não são plantas parasitas porque elas não se aproveitam da seiva das plantas sobre as quais elas crescem. Elas apenas utilizam essas plantas como suporte para que elas fiquem mais próximas de onde está a irradiância do sol e onde está a umidade e os nutrientes que vêm dispersos pelo ar para que elas possam se nutrir. 8,5% apenas da área original da Mata Atlântica encontra-se sob proteção, em 1.191 unidades de conservação. Pantanal. Como a gente pode observar, o Pantanal é um bioma de ocorrência no nosso país bastante restrito. Ocorre apenas em 2 estados do Centro-Oeste, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Mas é um bioma que se estica para outros países, como aqui o Paraguai, tá? Onde vai acontecer esse bioma também. Portanto, não é um bioma de ocorrência específica do nosso país. E só que ocorre em uma região bem limitada, é um bioma pequeno, e que vai acontecer só no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal é o menor bioma que nós temos, compreende cerca de 156 mil km², o que dá 1,76% do nosso território. Se nós compararmos com a Amazônia, onde nós temos 59% do território coberto de Amazônia, o Pantanal é realmente muito pequeno. Tá? O Pantanal é um bioma interessante porque ele vai sofrer a influência de vários biomas próximos. Então ele vai ter influência e pressão da Amazônia mais ao norte, atuando sobre ele, o Cerrado ao redor dele, bem próximo, junto com a Mata Atlântica, além de ter a pressão também do Chaco paraguaio, que vai ser a versão do Pantanal paraguaio. Tá? Então vai ser um bioma que vai ter muita diversidade, porque vai ser uma confluência de biomas muito diversos, próximos, mas com uma característica muito específica, que é a questão das águas. Tá? No território do Pantanal nós vamos ter uma grande abundância de espécies que praticamente não ocorrem mais nesses outros biomas que fazem esse limite e essa pressão em cima do bioma Pantanal. Tá? Entretanto, apesar de ser uma confluência de vários biomas, como eu comentei com vocês, o Pantanal vai ser caracterizado como um bioma específico porque ele tem uma característica que esses outros biomas não têm. Ele vai ser constituído como uma das maiores áreas contínuas, úmidas e alagadas do planeta. Tá? É uma planície aluvial influenciada pelos rios da bacia do Alto Paraguai. Ou seja, é uma área que, quando ocorrem as cheias dos rios dessa bacia do Paraguai, vai ocorrer a inundação de enormes áreas de terra, tá? Como nós podemos ver aqui nessa imagem. Esses rios transbordam e alagam
enormes quantidades de terra e isso faz toda uma pressão ambiental e faz com que a vegetação dessa região seja muito específica, porque tem que resistir a essas condições de alagamento, essas condições onde vão se dar essas sazonalidades de entrada e saída de água, que é algo que as plantas precisam desenvolver adaptações para resistir a essas condições. Tá? Então nós temos fitofisionomias distintas no Pantanal. Tá? As fitofisionomias das áreas não alagadas, os campos inundáveis e os capões, que são formados por arbustos e árvores. Então existem áreas que são permanentemente de terra firme, que são as não alagadas, que compreendem compreendem campos, e aí nós vamos ter formações de alguma coisa de mata. Nós vamos ter os campos inundáveis, que vão ter outros tipos de espécies existindo lá, e menos espécies arbustivas e arbóreas, porque é campo, então é mais difícil para que existam essas espécies. E os chamados capões, que são as áreas mais altas dentro dessas áreas alagáveis, onde nós vamos ter a formação de árvores e arbustos, porque nessas áreas aqui não ocorre o alagamento, tá? Elas ficam permanentemente secas dentro da área inundada. O Pantanal é uma área muito diversa, cerca de 2.000 espécies de plantas já foram catalogadas e existe uma impressionante diversidade de anfíbios, répteis e aves. Entretanto, o bioma, apesar de ter sido um bioma que por muito tempo permaneceu intacto e pouco explorado justamente pela questão de ser uma área imensa alagada, e aí por isso é muito difícil se implantar um cultivo agrícola ou pecuária nessa região por conta dos alagamentos constantes, é um bioma que permaneceu por muito tempo intocado, pouco explorado e sofreu pouca pressão ambiental. Entretanto, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem sofrido pressão ambiental porque tem havido o aumento da área de pecuária, que promove o desmatamento, e os dados oficiais do governo mostram que cerca de 83% do bioma se mantém preservado. E isso ocorre por quê? Porque é um bioma que começou a ser explorado há pouco tempo. Tá? Mas a tendência é de aceleração. E isso nós podemos observar esse ano muito claramente com as queimadas absurdas que ocorreram no Pantanal. Então esse dado de 83% do bioma se manter conservado depois das queimadas desse ano, com certeza já vai apresentar alguma variação. Tá? Só que o grande problema disso é que, apesar de ser um bioma bastante protegido, até há um tempo atrás né, temos apenas 4,6% do bioma sob algum tipo de proteção, sendo que 2,8% é proteção integral. E por fim, o bioma pampa, que com certeza vocês já devem estar bastante familiarizados. O bioma pampa é um bioma que não tem ocorrência exclusiva no Brasil. Ao contrário da Caatinga, que é o único bioma onde isso acontece, o pampa vai acontecer também na Argentina e no Uruguai. Tá? Então, é um bioma da região mais sul do nosso continente. Entretanto, só vai acontecer no nosso estado. Ocorre exclusivamente no Rio Grande do Sul, no território brasileiro. E também na metade do Rio Grande do Sul para baixo. Ocupa cerca de 176 mil km², correspondendo a 2,07% do território nacional. Portanto, um bioma muito pequeno, pouca coisa maior que o bioma Pantanal, só que ocupa cerca de 63% do território do Rio Grande do Sul. Então é o principal bioma que ocorre no nosso estado. Né? O restante do estado é basicamente bioma Mata Atlântica, as regiões de manguezal, alguma coisa de mata de araucária que faz parte do bioma pampa, mas que para outras classificações já é um outro tipo de bioma. Tá? Ele vai ocorrer sempre em latitudes superiores aos 30 graus, portanto é um bioma de regiões mais subtropicais, mais frias. Tá? E o interessante sobre isso é que nas latitudes onde ocorre o bioma pampa, no mundo todo, nessas latitudes em torno de 30, 30 e poucos graus, 40 graus, no mundo todo, no hemisfério sul, nós temos desertos. A exceção é o pampa. E isso ocorre por conta da presença da Amazônia e dos Andes em conjunto. O que vai acontecer? Nós vamos ter
a formação dos Andes, a Cordilheira dos Andes, e o que vai acontecer? Formação de grandes nuvens de vapor e de chuva na Amazônia, e que, por conta da direção dos ventos do nosso planeta, seriam varridas, né, para longe, lá na região norte, levando chuva para toda a região norte, e essa chuva não desceria aqui para a região sudeste e sul. E nós teríamos aqui um grande deserto, que é o que acontece, por exemplo, na África do Sul, é o que acontece, por exemplo, na Austrália, que vão ter latitudes parecidas com as latitudes onde ocorre o bioma Pampa. Só que pela sorte de nós termos uma enorme floresta tropical que faz toda essa quantidade de chuva gigantesca, e nós termos uma parede, que é uma cordilheira gigantesca, que são os Andes, logo adiante, acontece que essas enormes nuvens que se formam sobre a Amazônia vão encontrar os Andes, dar de cara com os Andes e não vão conseguir atravessar para o outro lado dos Andes. Sendo assim, essas nuvens enormes são levadas pelos ventos que vão fazer esse movimento de ricochetear na cordilheira e vão descer para o sudeste e sul do país, tornando as nossas terras extremamente férteis porque nós temos chuva em abundância ao longo do ano todo. Tá? As formações de relevo do bioma Pampa são basicamente serra até planícies, então nós vamos ter bastante comum vai ser a ocorrência de pequenas elevações como coxilhas. Tá? O bioma apresenta um conjunto de ecossistemas muito antigos, tá? Que vai apresentar flora e fauna próprios e muito diversificada. Só que, até pouco tempo atrás, se acreditava que por ser um campo, basicamente, que o bioma Pampa não apresentava quase nada de biodiversidade. Mas os estudos de flora e de fauna que têm sido feitos nos últimos anos atestam justamente o contrário. O bioma Pampa é um bioma muito diversificado. Existe uma grande quantidade de plantas aqui e muitas delas inclusive endêmicas. O que falta são estudos para fazer a descrição desses materiais. Porque esses materiais, esses estudos estão recém no seu estágio embrionário. Os primeiros resultados são de alguns anos apenas. Tá? O predomínio da fitofisionomia de campo, né, que são os chamados campos sulinos, mas também vamos encontrar as matas de galeria, que são aquelas que ficam junto aos corpos d'água, matas de encostas, quando temos maiores elevações, temos algumas formações subarbustivas, como o caso dos butiazais, e também temos a presença dos famosos banhados, sendo o mais famoso deles o banhado do Taim. Cerca de 3.000 espécies vegetais já foram descritas, com especial destaque para a imensa variedade de gramíneas nas pastagens. São mais de 450 espécies de gramíneas ocorrendo no bioma Pampa. Tá? Ocorre também uma grande quantidade de plantas da família das asteráceas, que é a família do girassol, e a família das leguminosas, que é a família do feijão. Tá? E nós temos também, nos afloramentos rochosos que ocorrem dentro do bioma, uma grande diversidade de cactáceas, muitas dessas cactáceas endêmicas, ocorrendo então só em regiões específicas do bioma Pampa. Mais dados a respeito da diversidade do bioma Pampa ocorrem em um único estado brasileiro, no Rio Grande do Sul. Tem cerca de 178 mil km², 3.000 espécies de plantas já catalogadas, 70 tipos de cactos, 100 tipos de árvores, 450 espécies de gramíneas, 150 de leguminosas, 102 tipos de mamíferos, 476 espécies de aves, 50 de anfíbios, 97 de répteis, 50 de peixes, sendo que 146 espécies de plantas já estão ameaçadas de extinção e também 49 espécies de fauna estão ameaçadas de extinção. Aí nós temos um problema do nosso bioma. Tá? As fitofisionomias predominantes são os campos limpos, onde nós temos basicamente gramíneas de pequeno porte dominando essas formações, e os chamados campos sujos, onde nós temos gramíneas de grande porte. Tá? Ocorrem capoeiras e matas de galeria, os famosos butiazais, tá? Em regiões próximas ao litoral, e formações do tipo savana park, como acontece no Parque do Espinilho, onde aqui nós vamos ter aquilo que eu comentei com vocês, um campo, tá? De relva baixa e árvores e arbustos espaçados, né? Ocorrendo aqui dentro como uma savana, só que apenas uma espécie, que é o espinilho, que acontece aqui nessa região.
Tá? Então, a mesma espécie se repete inúmeras vezes, formando o componente herbáceo daquela formação, ou o componente arbustivo daquela formação. Problemas do bioma pampa, bioma que tem sido explorado há muitos anos, tá? Tanto pela pecuária quanto pela agricultura, e que o uso intenso do solo tem levado ao processo de erosão e consequente arenização, que é o processo de desertificação que a gente tem observado em regiões grandes do Rio Grande do Sul. E esse processo é um processo sem volta, porque à medida que o solo entra nesse nível de degradação, não há mais o que fazer para recuperar um solo como esse, para vocês, por exemplo, construírem recuperar isso como uma área degradada, ou como, por exemplo, para colocar uma própria plantação aí em cima. Torna-se completamente inviável. O bioma pampa, que tem sofrido pressões ambientais ao longo de tanto tempo, é o segundo bioma mais degradado por conta da exploração da agropecuária, tendo perdido cerca de 54% de sua área original. Só perde para a Mata Atlântica. Como fator complicador, apesar do bioma ser tão degradado, apenas 0,4% da sua área encontra-se sob proteção. Então é o segundo bioma mais degradado, o bioma que enfrenta pressões ambientais sempre, desde muito tempo, e é o bioma menos protegido do país, justamente por se acreditar que até um tempo atrás que era um bioma que tinha pouca biodiversidade, então que não precisava ser protegido. E hoje sabe-se que isso não é uma verdade, né, que isso aí não procede, e espera-se que a partir dessas informações esse bioma possa ser mais bem protegido para que possa ser conservado. Só para salientar, caso vocês, né, vejam em algum lugar, nós temos já classificações mais modernas que mostram os outros biomas que nós temos no nosso país. Então aqui a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, a chamada floresta tropical, que é a Mata Atlântica, e aí os campos gerais, aqui que é o bioma pampa, e o complexo do Pantanal. E aí nós vamos ter a Mata das Araucárias, né, compreendendo a região sul e um pouco da região sudeste, que é uma formação muito específica dentro da Mata Atlântica, é por isso que acaba por alguns autores sendo chamada de Mata das Araucárias, tá? E os mangues litorâneos, que vão desde lá da região norte até a região sul. Claro que os mangues do norte vão ter características distintas dos mangues do sul, mas como um todo eles apresentam essa característica de serem um ambiente de transição, onde nós temos o encontro das águas doces de rios com as águas salgadas do mar, formando uma água salobra, e onde vão se desenvolver umas espécies muito características de vegetação e que vão abrigar espécies muito características também de animais.